as estruturas viciantes que essa máfia, né? Que leva o indivíduo a perpetrar, né, comportamentos autodestrutivos. Nós já sabemos que essa gangue, essa organização destrutiva, ela se apresenta como generosa, como alguém que quer nos ajudar. E se ela quer nos ajudar, né, ela quer nos livrar de alguma coisa que ela tenta nos dizer, né, que ela tenta fazer com que a gente acredite de que essa coisa que ela veio para nos livrar é ruim. É ruim. Né, que você pode se livrar dessas coisas ruins. Essa gangue psicótica, ela é maliciosa, ela é ardilosa. Né? Não por mero acidente que no passado ela foi chamada de demônio, né? E recebeu o título de príncipe das mentiras, né? Porque ela está mentindo para você. Ela não pode ajudar você. Ela se apresenta como alguém que quer ajudar. Mas, na verdade, o que ela quer é destruir você. Dizendo para você que existe um mundo onde você não precisa, né, encarar, né, as suas ansiedades, os seus medos, né, os estragos que foram feitos, né, no início da sua vida e que angustiaram você. Esses refúgios, né, eles se apresentam como topografias, né, mentirosas, ilusórias, né, que tentam convencer você que o ideal é que você more ali, que você viva ali. Né? Agora, viver ali é viver fora da realidade. Né? E o pior disso tudo é que a oferta, né, é de que ali você vai ter paz, de que ali você vai ficar bem, longe das ansiedades. Né? E aí você descobre que isso não é verdade também. Né? Mas cada vez que você tenta fazer um movimento para sair dali, aparece uma dificuldade, né? Ou aparece uma sedução, aparece uma ameaça também. Aparece alguma coisa que tenta convencer você, né, pela sedução ou pela ameaça, que você deve continuar ali. E que o mundo fora dali, né, é um mundo muito perigoso, horrível, ruim de ser suportado, né, e destruidor. Ou seja, aquilo que pode salvar você é apresentado para você como aquilo que pode destruir você. Há uma inversão completa na psicose. Né? O bom vira mal e o mal vira bom. Então, se livrar disso aí, se livrar no sentido de enfrentar a realidade que foi jogada para debaixo do tapete, né? E declinar essa oferta de viver num mundo que não existe, né? É como se você tivesse comprado um bilhete para ficar num hotel 5 estrelas e chegando lá, no local, né, você não encontrasse hotel algum, né, mas alguém chega e diz assim, não, é porque você não está no lugar certo, é um pouco mais para frente. E aí você pega seu carro, entra no carro, né, e vai mais para frente. E chega lá na frente, você continua não encontrando nada, né, mas aí você encontra de novo, né, uma outra pessoa, né, que imagina que você é um homem solteiro e encontra uma mulher bonita, né? Eu vou usar a imagem da mulher bonita como, né, uma personificação da ânima, né, que seduz o ego a continuar, né, iludido. Né? Basta a gente lembrar de Ulisses, né, Odisseu, que quando estava voltando para Ítaca, né, que era a ilha onde ele morava com Penélope, a mulher dele, que ele amava, né, ele parou numa ilha onde ele e
e aqueles que o acompanhavam, que eram 12, né? Uma imagem muito interessante dos discípulos de Jesus. E ele fica ali naquela ilha, e aquela ilha só vive mulheres, e mulheres lindas, né? Então eles ficam ali encantados com aquele paraíso, né? E um dia ele passeando com uma dessas mulheres, né, à beira da praia, né, ele vê a nau, né, o navio dele, né, o barco dele, e diz assim: eu preciso voltar para casa, eu preciso encontrar a minha ilha, né? Eu já estou aqui há 2 semanas, né? É muito tempo, eu preciso voltar, né? E ela ri. E ele pergunta para ela: por que você está rindo? Ela diz assim: você acha que você está aqui há 2 semanas? Ele disse: sim, é. Disse: não, você está aqui há 5 anos. Há 5 anos você está aqui. Entendeu como funciona o inconsciente? Como a ânima, esse aspecto do feminino, né? Como age, né? Personificando essa sedução, né? Que neste caso específico, né? É uma ânima que funciona de uma maneira maligna, né? É maligna entre aspas, porque aqui eu teria que falar sobre muita coisa, né? Mas o que eu quero alinhar aqui é observar como essa estrutura funciona seduzindo o ego com ilusões, né? Então ele achava que estava 2 semanas, estava 5 anos. Eu falei então do Hotel 5 Estrelas, e a pessoa chegou, encontrou uma mulher bonita, esqueceu o Hotel 5 Estrelas, né? E aí depois lembra e diz: não, mas eu preciso encontrar o Hotel 5 Estrelas. Eu falei: claro, é só você ir aqui nessa direção, é mais ou menos a 4 quilômetros daqui. E a pessoa entra no carro, né, e anda 4 quilômetros, anda 4 quilômetros e não encontra nada. E nessa parada, nessa estação, né, que ele para, agora não é mais uma mulher, agora pode ser uma gangue de bandidos, né, que querem assaltar, roubá-lo, né? E aí ele tem que se esconder, e aí fica mais tempo ali. Ele nunca acha o que a gangue ofereceu para ele, que é um refúgio de paz. Nunca acha. Ele foi enganado. Até ele descobrir que foi enganado, ele faz uma grande jornada até descobrir que foi enganado. Isso faz parte da vida de todos nós, né? De alguma maneira, algumas situações são graves, né? Na psicose, né, essa estrutura ela se manifesta de forma verdadeiramente maligna, né? E se o terapeuta, né, tenta entrar aí nesse refúgio, né, e tenta tirar o indivíduo, estendendo a mão para ele, para sair de dentro desse lugar, né, geralmente o terapeuta é atacado também, né? Ele é fantasiado como alguém que quer o mal do paciente, né, que está fazendo o paciente sofrer, que está fazendo o paciente ficar insônia, angustiado, né, com sintomas psicossomáticos, né, de enjoo, vômito, diarreia, dor nas costas, né? Porque o analista é sentido como um inimigo, né? Ele, de algum modo, é um inimigo da gangue, né? Que ele conhece a gangue, né? Sabe como funciona, né? E ele não conhece só de ouvir falar, esse é um ponto importante, né? Lembremos de Jó. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vi, eu sei como é, né? Então, o analista, lidando com casos como esse, né, ele não pode saber, conhecer essa gangue só de ouvir falar. Ele tem que ter visto isso dentro dele, porque isso há dentro de todos nós, né, em maior ou menor grau, né, levando a doença mental, mas levando também a pessoa a boicotar. As pessoas não ficam falando por aí que elas se boicotam. Não são elas que se boicotam, não. É algo nelas, né? E é preciso dizer que essa gangue ela é tão ardilosa que ela faz um indivíduo achar que é ele que se boicota. Ela se metamorfoseia, por assim dizer, no ego do indivíduo e faz ele pensar que é ele. Ora, ele pensando que é ele, né, ele não tem como encontrar, né, algo dentro dele, né, porque ele está achando que é o ego dele, mas não é o ego dele, é uma estrutura dentro dele.
É um modo de funcionar dentro dele. Num nível mais profundo, a pulsão de morte. E se ele não objetivar como sendo um outro dentro dele, né, ele vai ficar se castigando, porque vai achar que está se solapando, está se boicotando, né? E aí ele está lutando com o objeto errado. Ele está lutando com ele mesmo. Quanto mais ele luta com ele mesmo, mais fraco ele fica, mais vulnerável ele fica. Então, tudo isso, né, é para falar um pouco sobre o processo de desinstalação dessa estrutura de dentro. Né? O primeiro passo é verdadeiramente identificar o funcionamento dela. Né? O segundo passo é contrariá-la, né? O que significa ser capaz de suportar ataques dentro da mente. Né? Se você não suporta, né, ser atacado dentro da mente por essas estruturas que vão meter medo em você, vão angustiar você, então nem começa. Nem começa porque não tem almoço grátis. Okay? Não tem almoço grátis. Nem na terra, nem no céu. E nem no inferno também. Também no inferno se paga para almoçar. Então, se você não se conscientizou de que você vai ter que fazer aquilo que um dia você temeu fazer, né, lá quando você era bebê, né, se você não se conscientizar disso, né, então fica por aí, porque mal ou bem, né, você vai vivendo infeliz, mas está tudo bem. Né, encontra uma diversão fácil aqui ou ali, né, viaja, consome, né, consome qualquer coisa, pode ser droga, pode ser amores, pode ser viagem, pode ser qualquer coisa. Então é preciso entender que para sair deste lugar, né, você tem que estar consciente de que você vai enfrentar, né, os seus demônios interiores que vão fazer de tudo para impedir você de sair de dentro dessa prisão, desse cativeiro. Isso é um cativeiro, né? Isso é um inferno. Isso aí é um inferno. Né? E está dentro de todos nós. Não tem ninguém que não tenha isso. Porque isso é o rito de iniciação de todos nós. Né? Lembra Jesus, 40 dias no deserto com fome. Né? E é justamente na vulnerabilidade que, né, o benfeitor, entre aspas, né, aparece para ajudar. Você está com fome, querido? Transforma essa pedra aí em pão. Tu não é o Todo-Poderoso aí? Tu não descobriu que tu é filho de Deus, né? Que tu tem poder? Olha a sedução. Tu não está com fome? Come isso aí. Transforma isso aí em alimento. Né? Mas o cara se recusa a agir de maneira alucinada. Né? Ele recusa o delírio como uma maneira de gratificar, né, o desejo. E nesse caso a fome, de saciar a fome através do delírio, né? Saciar o seu sofrimento, né, através do delírio, né? Acreditar que o sofrimento vai diminuir através do recurso delirante ou alucinado. Tem que desistir disso. Esse assédio que Jesus sofreu ali no deserto da alma dele, né? Porque é no deserto da alma dele, né? Então te prepara para ir para o teu deserto. Te prepara. Né? E o deserto não é o Saara, não é o Tibete, não tem, o deserto não é um lugar, né, geográfico. O deserto é teu mundo interno, é o teu deserto. Não pode estar em São Paulo, Nova York, Paris, Hong Kong, né? É o teu deserto. Pode estar numa espelunca, pode estar num hotel 5 estrelas, não tu faz o lugar. O que faz a diferença é se você está no seu deserto. E se você suporta enfrentar os teus demônios. Ou essa gangue narcísica altamente destrutiva, né, que quer acabar com você. Né? E ela pode acabar com você, né, em qualquer lugar. Tanto na pobreza quanto na riqueza. Tanto faz. Ela acaba com você em qualquer lugar. Então, uma outra doquimasia, né? Em grego se diz doquimasia, uma outra provação pela qual Jesus passa, né? é o pensamento suicida. A gente está no mês de outubro aqui, que é o mês da atenção ao suicídio, né? É o suicida, né? Leva Jesus até o pico de uma montanha e fala assim, ó, eu te dou isso aqui tudo, poder,
mas tu tem que te jogar daqui. Porque eu ouvi dizer que se tu te jogar, teu pai, que é Deus, vai mandar os anjos para te salvar. É uma sedução, o cara pensou em suicídio. O cara pensou em suicídio. Porque toda pessoa profunda, né, e que passa por transformações profundas, pensa nisso. Pensa em morrer. Porque dói demais. Pensa em morrer. Lembra de Jó? Eu queria ter sido um aborto que, saído do ventre da minha mãe, iria direto para uma sepultura. Porque foi dado à luz a uma pessoa infeliz como eu. É o Jó. Queria morrer, não queria nem ter nascido, na verdade. De tão ruim que estava. Né? Então são processos muito profundos, muito dolorosos. Né? Muitas pessoas se suicidam no mundo inteiro por causa disso aqui que eu estou falando. Por causa dessas estruturas que oferecem o suicídio como saída para aliviar a dor. Uma mentira, uma mentira. Eu não sei o que acontece depois que a pessoa morre, quer morrendo de morte natural, quer se suicidando. Eu não sei nem se acontece alguma coisa. Eu não sei nem se existe alguma coisa. Isso nem me interessa também. O fato é que a oferta é mentirosa. Porque a vida é legal, a vida é bacana. Né? E ela é tão mais legal quanto mais você foi capaz de enxergar os seus demônios interiores e se libertar deles. Ela fica muito legal assim. E é uma condição necessária fazer esse processo. Fazer esse processo. Larga essa coisa de ser feliz, que isso não existe. No sentido de que você tem uma imagem de felicidade e acha que aquilo é felicidade só porque você tem essa imagem. A felicidade é o mundo real. É isso que é felicidade. A felicidade é o real, é o teu real. É a tua vida. É como tu te movimenta, né, na tua vida. São os teus problemas, como você os enfrenta. É a maneira com que você se relaciona com as questões angustiantes que chegam até você. É isso que é felicidade. Felicidade não é um estado de pleroma, não é um estado nirvânico. Esse estado é um estado intrauterino, é uma regressão total. É oposto ao processo de individuação, como dizia Jung, do desenvolvimento. Então, voltando, o cara estava vendendo aqui no Rio de Janeiro. Em cada sinal aqui no Rio tem alguém que está vendendo umas balinhas, né? E isso é muito bom, porque às vezes na hora da fome, né, você, e no engarrafamento, como eu estou aqui de novo, né, você mata a fome com essas balinhas. E a turma também está ralando, né? Está procurando viver. Né? Então, essas fases, né? A primeira fase é ter consciência de que vai enfrentar a dificuldade. Né, que vai encontrar essa sedução, que vai tentar trazer você de volta para o mundo ilusório. Né. A segunda é que deixar de atuar a destrutividade é o primeiro passo e um passo muito importante. Né, deixar de atuar a destrutividade. Né. O segundo passo é que é importante que você... Porque não é suficiente só deixar de atuar a destrutividade, porque essas estruturas ficam escondidas. Ela é como uma espécie de vírus, né? que não se sabe se está morto ou está vivo. Na verdade está morto, mas em condições, né, celular ele passa a viver. Então ele é um cristal, né? Parece que a formação dele é de cristal, mas quando ele é injetado, né, de alguma maneira, né, na nossa pele, né, ele ganha vida quando ele entra na nossa corrente sanguínea, né? Ele ganha vida ali. Aliás, no mundo celular, o nosso citoplasma, né? Ele ganha vida. Então ele parecia morto, mas ele está vivo. Ele está só dormindo ali. Uma espécie de hibernação, esperando por um corpo. Essa estrutura funciona exatamente assim. Então o fato de você não estar... É por isso que tem as recaídas. As recaídas são isso. O indivíduo estava indo muito bem. Estava 4 meses, 8 meses, 1 ano e meio sem beber. Né, 1 ano e meio sem fazer outras tantas coisas e de repente vai buscar o cara lá no Borel, lá em cima, tá cheirando tudo o que não tem direito, né? Então tu não entende porque o cara estava ótimo, né?
Não estava não. Estava dormindo. Estava hibernando a estrutura. Estava só ali esperando a hora certa de se manifestar. Ah, e não se esqueçam, né? As sincronicidades para fazer você recair beiram o inacreditável, né? Ou seja, eu me lembro de um cara que estava limpo, né? Que é a expressão que usa, né? Sem droga já perto de 1 ano, né? Ele estava andando na praia 10h30 da noite, na beira da praia. Quem ele encontra? O fornecedor de cocaína dele. 10h30 da noite. Tinha ninguém na praia. O cara encontrou o fornecedor de cocaína dele, que estava com cocaína, e que ele aproveitou e cheirou ali mesmo. E depois disso ele foi embora de novo. Foi abduzido de novo por essa estrutura. Então, vigiai e orai. Não é orai e vigiai não, ok? É vigiai e orai. Vigia. Fica atento, né? Porque essas estruturas nunca morrem dentro da gente. Nunca morrem. Elas fazem parte do mistério da vida. Elas são patológicas, mas elas têm uma função iniciática de grande importância na vida da gente. Bom mestre, disse um homem para Jesus, no meio da rua, impedindo ele, inclusive, que continuasse a andar com a comitiva dele. Jesus olha para ele, segura ele, olha nos olhos dele e diz assim: por que tu me chamas de bom? E foi embora. Ou seja, o cara não conhecia ele, né? Não sabia quem ele era, né? Se tem alguém que conhecia o mal profundamente e intimamente, é Jesus. Ele sabia o que era o mal. Tanto sabia que quando ele cruzava com algum endemoniado, né, que era assim que era chamado psicótico, né, a própria psicose reconhecia ele. O cara gritava de lá: o que tu tá fazendo aqui? O que eu tenho a ver contigo? O cara reconhecia o cara. É claro que reconhecia. E por que reconhecia? Porque a psicose é uma expressão do self bruto, do aspecto sombrio da própria mente, né? Então reconhece, né, o self luminoso, porque também é self. Entendeu? Tu está entendendo isso aí? Tu está entendendo o que você é, o que eu sou, o que todo mundo, o que todos nós somos? É disso que nós somos constituídos. Que Deus nos abençoe.